Bem-vindos à modelagem estrutural com AutoQIE EBERIC, objeto de aprendizagem, módulo 2. Apresentamos os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem estrutural com o AutoQIE EBERIC. Está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá aplicar os comandos de lançamento da plataforma AutoQIE EBERIC da modelagem estrutural, executando a estrutura do apartamento tipo de edificação vertical residencial de habitação de interesse social. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam lançar estruturas em concreto armado de um apartamento tipo no AutoQIE EBERIC. O projeto arquitetônico de referência para a estrutura sendo modelada é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvido pela CDHU e construída em Campinas, São Paulo. No módulo 2 do objeto de aprendizagem do uso do BIM em autoria de projeto estrutural em concreto armado com o AutoQIE EBERIC, serão apresentados os seguintes tópicos: criação de um novo projeto estrutural a partir do modelo IFC arquitetônico, lançamento de pilares, lançamento de vigas, lançamento de lajes e lançamento dos carregamentos. Para utilizar este objeto de aprendizagem, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Nos vídeos, estamos utilizando a atualização 2024-03 do AutoQIE EBERIC. Em seguida, descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Para criar um novo projeto no AutoQIE EBERIC com o modelo IFC, podemos fechar essa janela inicial, acessar o menu Arquivo, selecionar a opção Novo, Nova edificação com modelo externo. Ao clicar, será aberta a janela para selecionar o modelo. Você deve, então, localizar o diretório em que você salvou o dataset. No meu exemplo, eu salvei na minha área de trabalho. Eu seleciono, então, o IFC da arquitetura e clico em Abrir no canto inferior direito. Ao fazer isso, irá abrir a janela de Nova edificação, passo 1 de 3. Devemos, então, dar uma identificação para esse projeto, ou seja, um nome. Neste caso, vou colocar como dataset final, para disponibilizar para vocês ao final deste módulo. Logo abaixo, temos a informação do diretório onde este projeto será criado. Você pode clicar sobre essa informação e definir, então, a pasta nova que você deseja salvar o seu projeto e clicar na opção Selecionar pasta. Logo abaixo, nós temos a informação do título. Essa informação título estará presente no cabeçalho dos relatórios e também no detalhamento individual. Assim, podemos colocar como Projeto Estrutural. Logo abaixo, nós temos as informações do modelo. Em critérios do projeto, podemos definir quais serão as configurações para o desenvolvimento deste projeto. Podemos colocar como configuração inicial, assim, todas essas configurações terão o valor default disponível na instalação. Mas depois nós também podemos realizar ajustes nas configurações e até mesmo importar um arquivo de configuração.mrj. Abaixo, o modelo externo é o modelo IFC de referência que selecionamos anteriormente. Feito isso, podemos clicar em Avançar. No passo 2 de 3, estarão presentes os pavimentos da nossa estrutura. Como utilizamos o modelo IFC,
Ele já reconhece de forma automática o nome dos pavimentos e a quantidade, como também a altura e o nível em que ele se encontra. Temos ainda a opção de criar e adicionar um novo pavimento, tanto acima como abaixo. Quando necessário, também podemos excluir. Aqui em nível do solo, podemos informar quando o nível do solo não está alinhado com o nosso primeiro pavimento, que neste caso está. Assim, não precisamos realizar nenhuma alteração. Mas essa informação do nível do solo é importante para o cálculo dos esforços relacionados ao vento da nossa estrutura. Assim, quando você estiver desenvolvendo os seus projetos, é importante verificar essa informação. Podemos também realizar a importação dos pilares e vigas quando estes foram modelados no modelo IFC que estamos utilizando durante a criação. Podemos então clicar em Avançar. No passo 3 de 3, podemos realizar a configuração para a planificação, ou seja, utilizamos um modelo IFC tridimensional para a criação, mas nós vamos precisar de uma planta baixa para realizar o lançamento da estrutura. Assim, o Eberic já faz essa planificação de forma automática. Só é necessário verificar a informação do corte superior, corte inferior, além de verificar o que gostaríamos de visualizar nessa planta baixa. Então, aqui nós podemos verificar todos os objetos, ou seja, tudo que foi modelado na arquitetura, ou ainda selecionar a opção apenas os objetos dos grupos definidos e, ao lado, no botão Personalizar, selecionar quais os elementos gostaríamos ou não de visualizar, marcando ou desmarcando a caixinha. Por fim, clicando em OK. Nessa janela, não precisaremos realizar alterações, pois o Eberic, de forma automática, já define as informações do corte superior e inferior. Mas se você verificar depois que a planificação não ficou conforme o desejado, também é possível realizar uma nova planificação depois de ter o projeto criado. Para finalizar a criação da edificação, basta então clicar na opção OK, disponível na barra inferior. Ao clicar em OK, o programa irá carregar as informações do modelo IFC em conjunto com os seus pavimentos e criar também a planificação com base nos dados informados. Ao finalizar a criação, será possível visualizar, do lado direito, na janela Edificação, os pavimentos criados, como também o modelo da arquitetura que foi utilizado. Para iniciar o lançamento dos elementos estruturais, precisamos então abrir o croquis. Iremos iniciar pelo primeiro pavimento para realizar o lançamento da escada posteriormente. Mas isso não é uma regra, já que os pavimentos são iguais. Para isso, podemos efetuar um duplo clique no pavimento em questão, como, por exemplo, o primeiro pavimento, ou expandir as informações do pavimento e acessar a opção do croquis. Ao abrir, observe que nós não estamos visualizando a planificação da arquitetura que foi gerada. Isso porque precisamos habilitar, acessando a guia Desenho, e no grupo Referências, habilitar então a planificação na opção de desenho de referência. Com isso, agora a arquitetura estará visível e podemos utilizar o comando Enquadrar na barra inferior para visualizar a arquitetura completa. Podemos observar que temos um bloco da arquitetura que acaba se repetindo nas outras posições. Assim, nós podemos, então, iniciar o lançamento dessa região e depois duplicar para as outras posições. O lançamento dos elementos estruturais geralmente se inicia pelo posicionamento dos nossos pilares. E, para isso, podemos acessar a guia Lançamento, grupo Pilares, comando Pilar. Ao habilitar este comando, será aberta a janela para informarmos os dados do pilar, como nome, o ambiente, e essa informação de ambiente é importante para definir o cobrimento da nossa peça. Neste ambiente, podemos definir como externo, interno e em contato com o solo.
Mas como nós definimos o mesmo valor de cobrimento para interno e externo, para facilitar, iremos adotar sempre no lançamento o ambiente externo. No modelo, nós podemos então definir o vínculo entre os pilares e a verticalidade, se será inclinado ou vertical ou automático, para que o programa verifique a posição do pilar neste pavimento e no outro e defina então essa verticalidade. Podemos também definir a seção desse pilar. No caso deste projeto, iremos utilizar pilares retangulares com seção de 20 por 40. Podemos também definir um ângulo de rotação, que também será definido durante o lançamento. Podemos também definir uma elevação, seja ela positiva ou negativa, considerando o nível do pavimento. Então, elevação positiva, o pilar subiria em relação ao nível e negativa estaria abaixo do nível do pavimento. Quando utilizado pilares apoiando lajes, também podemos utilizar o capitel. Definir, então, as propriedades do pilar, podemos clicar em OK. Observe que na linha de comando, o programa sempre nos solicitará os próximos passos, ou seja, ao habilitar o lançamento do pilar, precisamos primeiramente definir uma posição. Podemos então iniciar o lançamento do pilar na região superior esquerda, selecionando como referência o ponto da parede da planificação que foi gerada. Agora, observe na linha de comando que o programa está nos solicitando o ângulo. Então, ele deseja que selecionamos qual que é o ângulo que o pilar vai estar posicionado em relação às suas dimensões. Podemos, então, posicionar o nosso mouse para o lado direito e efetuar um clique. Com isso, estará na angulação correta e agora a linha de comando solicitará o vértice fixo. Esse vértice fixo vai indicar qual é a posição fixa que o pilar estará posicionado. Alinhado com a arquitetura, definimos que os pilares estariam expostos, ou seja, aparentes. Assim, vamos posicionar esse vértice fixo nessa posição. O último passo para o lançamento do pilar é informar o deslocamento, ou seja, a espessura do revestimento em relação ao ponto fixo definido. Como neste caso o nosso pilar será aparente, podemos definir o deslocamento como 0 e dar Enter, e assim o nosso pilar estará lançado. Observe que na linha de comando ainda está solicitando a posição. Isso porque, mesmo depois de efetuar o lançamento, o último comando ainda fica habilitado, que neste caso foi o lançamento do pilar. Assim, nós podemos continuar lançando pilares com a mesma dimensão definida inicialmente. Nós podemos efetuar, então, o lançamento do segundo pilar nesta região, entre essas duas aberturas. E, para isso, podemos, então, habilitar a captura ponto intermediário para nos auxiliar nesse lançamento. Isso pode ser feito na barra inferior, habilitando o comando ponto intermediário. Com isso, a linha de comando solicitará o primeiro ponto, então podemos clicar aqui nessa posição da abertura e como segundo ponto no lado direito aqui da abertura. Então, agora, o programa está nos solicitando na linha de comando o ângulo. Então, vamos posicionar o mouse para o lado direito e efetuar um clique. Como vértice fixo, nós podemos posicionar o centro dele na posição que foi definida como centro. Observe que quando eu mexo o meu mouse, o quadrado entre os vértices também vai mudando. Então, a gente sempre precisa deixar definido o quadrado na posição que desejamos fixar o ponto fixo do nosso pilar. Posicionado na posição desejada, podemos dar um clique. Feito isso, temos o nosso segundo pilar lançado. O terceiro pilar também pode ser no ponto médio entre essas duas aberturas, então podemos clicar aqui. E aqui, com o comando ainda de intersecção habilitado, como ângulo também, posicionar o lado do mouse para o lado direito e clicar, e vértice fixo aqui nesse encontro. Podemos agora lançar o pilar inferior, desabilitando a ferramenta de captura, pois vamos utilizar como referência esse ponto da arquitetura. O ângulo ainda é para o lado direito e o vértice fixo na posição inferior esquerda. O próximo pilar podemos lançar entre essas duas aberturas, utilizando a ferramenta de ponto intermediário.
Como ângulo agora, iremos lançar esse pilar rotacionado. Então, podemos mover o mouse para cima e efetuar um clique. Como ponto fixo, vamos posicionar o centro da base do pilar, para estar entre essas duas aberturas. Assim, se for necessário aumentar essa dimensão, evitaremos que haja colisão com a abertura. Podemos lançar um pilar aqui nesta região também, mas observe que nós temos uma abertura, e seria bom, para a questão do pórtico, que seja um pilar com o lado maior nessa direção horizontal. Assim, podemos efetuar o lançamento nessa posição e, na etapa de compatibilização, solicitar que a arquitetura mova essa abertura. Então, podemos deixar habilitado o comando de ponto na intersecção, selecionar a linha da nossa parede como referência, posicionar como ângulo para cima da nossa edificação e ponto fixo na posição desejada. Podemos lançar um pilar também entre essas duas aberturas, utilizando a ferramenta de ponto intermediário. Para a posição do pórtico, podemos ainda lançar um pilar nessa posição e nesta posição. Nesta posição, podemos ainda deixar habilitado o comando de ponto intermediário e utilizar a linha da parede da arquitetura como referência. Para finalizar, então, o lançamento dos pilares, podemos lançar um pilar aqui nesta região. Para o pilar nessa região, nós podemos, então, utilizar a ferramenta de ponto relativo, selecionar essa linha aqui, de referência da arquitetura, e na linha de comando ele solicita o deslocamento. Então, nós podemos posicionar o nosso mouse para baixo e digitar menos 6,5 e dar o Enter. Agora, o programa vai solicitar o ângulo. Podemos, então, posicionar o mouse para o lado direito e definir o ponto fixo no ponto que informamos inicialmente e clicar em um ponto para cima. Com isso, temos todos os pilares lançados desse primeiro apartamento. Agora, podemos, então, iniciar o lançamento das vigas. Para isso, podemos acessar a guia Lançamento, Grupo Vigas, Comando Viga. Ao habilitar este comando, é aberta a janela similar ao dos pilares, em que podemos informar os dados da viga, o ambiente, que também é importante definir para o correto cobrimento da peça. Temos a seção desse pilar, e aqui podemos deixar como retangular, BW, na parte externa será 14 e na parte interna será 12 por conta da largura das paredes. A altura deixaremos como 50 e temos ainda a opção de selecionar para obter a elevação para a viga invertida de forma automática. Assim, o programa vai considerar o lançamento e atualizar essa elevação para que ela fique invertida. No caso das vigas desse projeto, vamos utilizar uma elevação negativa de menos 3 centímetros. Isso porque estamos utilizando como referência os níveis e pavimentos da arquitetura do nível acabado, mas nós sabemos que para o nível acabado teremos ainda os revestimentos e a nossa viga estará abaixo desse revestimento que tem 3 centímetros. Então, iremos utilizar a elevação como 3 centímetros. Logo abaixo, temos a informação de cargas. Podemos lançar, então, a carga de parede, carga extra e ainda de temperatura e retração. Neste projeto, vamos utilizar, então, o lançamento de cargas de parede. E, para isso, podemos, então, selecionar a opção Lançar na linha de parede. E, com isso, é aberta uma janela para definirmos as dimensões dessa parede. Podemos, então, definir a dimensão. E aqui, observe que podemos selecionar um grupo de uma parede. Esse grupo já vem pré-cadastrado no AutoQIA EBERIC com espessuras padrões, mas nós também podemos realizar o cadastro de novas paredes seguindo os procedimentos indicados nos artigos da descrição. Neste projeto, vamos utilizar, devido ao carregamento, o grupo 9, parede e bloco de vedação cerâmico vazado 19. A altura dessa parede, devemos considerar a altura do pavimento menos a altura dessa viga. Como o nosso pavimento tem 2,70 metros e a altura da viga estamos definindo como 50 centímetros, podemos então definir a altura da parede como 220. Além disso, temos também a possibilidade de efetuar o lançamento de aberturas, para que na hora de verificar o carregamento dessa parede que estará atuando sobre a viga, o programa considere também a existência dessa abertura.
E para isso, logo abaixo, podemos clicar na opção Inserir e definir as dimensões dessa abertura. Neste caso, podemos então iniciar pela viga da parte superior, que tem as aberturas de janela com as dimensões de 140 por 120, e darmos um OK. Com isso, então, a abertura estará indicada aqui no quadro. Clicando em OK na janela de paredes, podemos então observar que o carregamento dessa parede está presente na informação da carga de parede. Podemos então clicar em OK para iniciar o lançamento da nossa viga. Caso a ponto relativo ainda esteja habilitado, você pode desabilitar e observe que a linha de comando estará solicitando o ponto inicial. Como ponto inicial, nós podemos selecionar o encontro com o pilar P1 e como próximo nó, podemos já clicar direto no encontro com o nosso pilar P3. Agora, ele solicita que informemos o lado do eixo. Esse lado do eixo irá fixar e posicionar de forma correta a nossa viga. Nós utilizamos como base a linha externa da arquitetura. Assim, nós queremos que o eixo da nossa viga fique posicionado para dentro da edificação. Assim, podemos clicar, então, em um ponto interno aqui da arquitetura. E com isso, o lançamento terá sido realizado. Observe que poderíamos continuar lançando essa mesma viga, mas como não é o intuito, podemos teclar ESC no teclado para encerrar o lançamento dessa viga V1. Observe, então, que a viga está com a indicação do carregamento lançado. Caso não estivesse sendo representado, poderíamos acessar a guia Estrutura, grupo Configurações, opção Desenho, em seguida Entrada Gráfica, e na guia Vigas, habilitar a configuração Cargas nos trechos e barras, e dar um OK. Podemos, então, continuar o lançamento das próximas vigas. Caso o comando não esteja acionado e ele tenha sido o último comando utilizado, podemos teclar Enter no teclado, que ele abre novamente a janela da viga. Podemos definir, então, a seção, continua 14 por 50, elevação -3. Podemos efetuar o lançamento aqui da parede, e observe que ele já pega de forma automática as definições indicadas anteriormente, basta então dar um OK, que ele vai informar aqui o carregamento. Vamos lançar a viga na lateral esquerda. E essa lateral ela não tem abertura, assim não precisaríamos lançar nenhuma abertura nesse caso. Podemos dar OK, então, nas duas janelas. Como nó inicial, o encontro com o nosso pilar P1. Como próximo nó, o encontro com o P4. O lado do eixo, o lado interno da edificação. Podemos lançar também a viga nessa região, utilizando como agora o centro do nosso pilar. E aqui é importante observar que o programa nos traz várias indicações de símbolos e linhas. Isso porque, aqui na barra inferior, nós temos a captura personalizada. Ao lado, temos as opções de captura personalizada, em que podemos, então, habilitar quais serão os comandos que estarão habilitados, quais as capturas estarão disponíveis. E quando desejado, ainda podemos habilitar de forma específica uma captura em específico, então ponto no elemento, intersecção, ponto intermediário e outros recursos que havíamos utilizado. Podemos agora, então, por exemplo, habilitar a opção do ponto médio e ele irá pegar apenas essa captura. Nesse caso, o lado do eixo, queremos que ele fique centralizado onde selecionamos. Então, neste caso, não iremos clicar em nenhum dos lados. Basta, então, teclar o Enter no seu teclado, que ele posicionará o eixo no centro. Para desabilitar, então, essa ferramenta específica, basta, então, habilitar de novo a ferramenta de captura personalizada. Podemos continuar o lançamento, então, neste caso aqui, desabilitando o ponto médio e selecionando o encontro com o pilar P4 até o pilar P6. O lado do eixo, nesse caso, será um ponto interno aqui da edificação. E, por fim, precisamos lançar, então, essa viga aqui. Podemos, então, utilizar o encontro com o nosso pilar P9 e, como último ponto, o encontro com o pilar P8. O lado do eixo, podemos clicar para cima. E finalizamos, então, o lançamento das nossas vigas.
Observem que na viga V4 não foi efetuado o carregamento das paredes, mas podemos acessar a guia Lançamento, Grupo Outros e utilizar o comando Copiar dados, e como referência selecionar a viga V3 e habilitar a opção Carga de parede e, em seguida, selecionar os trechos da viga V4 para copiar, então, o carregamento da parede para essa outra viga. No caso da viga V6, nós temos uma abertura diferente, então acaba não sendo válido utilizar o comando de copiar dados. Podemos, então, efetuar um duplo clique sobre ela, na carga de parede selecionar a opção Lançar, e inserir uma abertura referente à porta, que é 80 centímetros por 210. E dar um OK nas duas janelas e o carregamento será feito. Agora, podemos utilizar o comando copiar dados para copiar essa carga para o outro trecho da viga V6. Agora, podemos iniciar o lançamento das lajes. E, para isso, podemos acessar a guia Lançamento, Grupo Lajes, comando Lajes. Nessa janela que se abre, também podemos definir os dados referente à nossa laje. Podemos definir o tipo de laje, se será maciça, nervurada, pré-moldada. Temos a informação do ambiente, a informação de grelha, cujas configurações referente à grelha para o dimensionamento dessa laje. Podemos também definir um carregamento, que o programa já possui um cadastro típico, que também é possível cadastrar, assim como para as vigas, e neste caso vamos utilizar residencial dormitórios. E aí, com isso, o programa já calcula de forma automática o carregamento acidental e o revestimento que foi configurado. Podemos também definir cargas extras para essa laje. Quando utilizada uma laje de vigota pretendida, também é possível definir o tipo da vigota. Aqui podemos até, inclusive, alterar já para o tipo pré-moldada, que vai ser a maioria das lajes utilizadas nesse projeto. E com isso, podemos então definir o tipo do enchimento para essa laje. O AutoCAD Iberic também já possui um cadastro para esses enchimentos, mas também permite o cadastro de novos enchimentos quando necessário. Todos esses materiais adicionais com procedimentos estarão disponíveis na descrição do vídeo. E podemos ainda definir uma espessura da capa do concreto, que estará acima ali do bloco de enchimento. Nesse caso, vamos definir 5 centímetros para ter um espaço melhor para a passagem dos conduítes da parte elétrica. O valor do NEX é a largura da nervura na direção principal, e esse valor é importante verificar com o fabricante da vigota para definir a largura correta. No caso desse projeto, iremos utilizar a largura da vigota de 12,5 cm. Após definidas as propriedades da laje, podemos clicar em OK e definirmos, então, o ponto em que a laje estará inserida. E vale lembrar que o lançamento de lajes no Iberic deve ser feito em um contorno fechado, seja por vigas e pilares ou ainda utilizando barras quando se trata de uma laje em balanço. Podemos então clicar aqui nesse interior. Na região do banheiro, vamos ter paredes apoiadas diretamente sobre a laje. Isso causaria, se utilizada uma laje pré-moldada, pico de esforços nas regiões de enchimento. Assim, seria melhor utilizar nessa região uma laje pré-moldada. Mas observe também que nós temos um shaft aqui nessa região. Assim, nós podemos criar barras aqui para criar uma abertura nessa laje. E para isso, podemos acessar a guia Lançamento, grupo Barras e Nós, selecionar a opção de barra. A largura dessa barra podemos definir como 0. Como nó inicial, podemos utilizar a linha da arquitetura. Então, observe aqui, essa é a parede do shaft e aqui é a abertura desse shaft. Então, podemos utilizar essa linha. E aí, o programa irá nos emitir um aviso indicando que o nó adicionado não se apoia em nenhuma barra do pavimento. Confirma a posição do nó. Neste caso, podemos clicar em Sim, pois é nessa posição desejada. E como próximo nó, podemos definir o eixo da viga V2. Podemos teclar ESC e lançar um novo nó inicial na outra posição da abertura, clicando Sim no aviso apresentado e como outro ponto o eixo da viga V2. Por fim, precisamos fazer o lançamento da barra fechando aqui esse contorno.
E agora temos, então, o contorno do shaft lançado. E podemos acessar, então, a guia lançamento, grupo lajes, comando laje, alterar o tipo da laje para maciça, o grupo de cargas continua o mesmo, a espessura como 12 centímetros e podemos dar um OK e clicar num ponto interno aqui a esse contorno formado pelos pilares, vigas e barra. Agora, devemos lançar o carregamento dessas paredes e, para melhor visualização, podemos desabilitar a grelha da nossa laje. Para isso, podemos acessar a guia Estrutura, grupo Configurações, opção Desenho, Entrada Gráfica. Na guia Lajes, na configuração Nervuras e Vigotas, alterar para ponto fixo e dar um OK. Ao tirar o zoom, podemos visualizar melhor, então, as informações da arquitetura na laje. Podemos agora, então, efetuar o carregamento dessas paredes. Para isso, podemos acessar a guia Modelo, grupo Cargas. Por se tratar de uma carga de parede, vamos efetuar o lançamento da carga linear. Ao clicar no comando linear, é aberta, então, a janela de carga linear. Podemos clicar na opção Editar para editar a carga da parede que será inserida. Para o grupo, vamos utilizar o mesmo carregamento lançado nas vigas, mas a altura devemos agora considerar apenas a altura da laje, ou seja, vai ser a altura do pavimento menos a espessura da laje, que resulta em 258 centímetros. Precisamos verificar também as paredes que possuem abertura. Podemos começar pelo lançamento da parede de entrada do banheiro. Assim, inserimos uma abertura de 70 por 210. Podemos, então, clicar em OK nas duas janelas e na opção de lançar podemos definir 2 pontos ou selecionar a barra. Neste primeiro lançamento, vamos utilizar a opção definindo 2 pontos e dar um OK. A linha de comando solicita, então, o ponto inicial. Podemos utilizar a ferramenta de captura ponto intermediário e as linhas da arquitetura como base para iniciar esse lançamento. Como ponto final, podemos desabilitar a ferramenta de ponto intermediário e lançar até o final da laje. O carregamento das outras paredes é de forma similar a este. Já o carregamento aqui das paredes do shaft, nós podemos utilizar o comando de selecionando as barras. Para isso, podemos teclar Enter para acionar novamente o comando de carga linear e agora na opção Lançar, selecionar a opção Selecionando barras e dar um OK. Agora basta então selecionar as barras e teclar Enter. Com isso, o lançamento estará realizado neste ponto. Podemos, então, realizar o lançamento nos outros pontos, definindo os pontos com auxílio da captura ponto intermediário, lançando sempre no eixo da parede. Assim, então, finalizamos o lançamento deste primeiro módulo. Caso deseje obter mais informações a respeito do AutoQI EBERIC, acesse a base de conhecimento com artigos disponíveis através do site suporte.autoqui.com.br e o canal da AutoQI no YouTube, cujos links estão disponíveis na descrição. Eu sou a engenheira Adila Silva, faço parte do desenvolvimento do objeto de aprendizagem, cuja autoria do projeto é o projeto Construa Brasil MDIC, com coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet, Unicamp.